O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos vocês que já me acompanham, o meu muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 83 e hoje será um mini episódio. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguirem o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. E queria pedir a vocês também para se inscreverem no canal do YouTube e em breve teremos conteúdo com vídeo. O link que o levará direto para o perfil do Instagram e para o canal do YouTube estarão na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e queria logo dizer para vocês, né, logo no início que estou preparando aí o episódio sobre o livro, né, o livro escrito pelo pai do Jeffrey Dahmer. Então estou preparando aí e vendo a possibilidade desse episódio, né, um episódio especial sair em vídeo. Hoje a gente vai para um mini episódio, né? Eu vou contar aqui para vocês 2 casos assim tristes e bem chocantes que chamaram a atenção aí nas últimas semanas aqui no Brasil. O primeiro caso que eu queria falar para vocês é um caso bem chocante, porque se trata, envolve um bebê de apenas 15 dias. E aí eu vou ler aqui uma matéria que foi publicada pelo site CNN Brasil. E aí eu vou começar com a primeira matéria porque a princípio parecia um caso de sequestro, mas aí vocês vão ver o que ocorreu depois ali no decorrer de alguns dias após a investigação, o que ocorreu. A matéria de 11 de abril tem como título o seguinte: bebê é arrancada dos braços da mãe e sequestrada em Alagoas. Criminosos fugiram em direção a Pernambuco após o crime. Polícia realiza buscas e divulga imagem do carro usado na ação. Uma bebê com apenas 15 dias de vida foi sequestrada na manhã desta sexta-feira, dia 11 de abril, no município de Novo Lino, Alagoas, a 100 quilômetros de Maceió. De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança estava em uma parada de ônibus no povoado Novo Eusébio, às margens da BR-101, quando foi surpreendida por 4 criminosos que arrancaram a recém-nascida de seus braços. Segundo as investigações, o crime foi cometido por 3 homens e uma mulher que chegaram ao local em um Corsa Classic preto. Um dos criminosos desceu do veículo, apontou uma arma para a mãe e tomou a bebê à força. O grupo fugiu em seguida pela rodovia federal em direção ao estado de Pernambuco. Olha essa notícia, amigos. Essa
matéria é do dia 11 de abril e a matéria saiu no mesmo dia do ocorrido, né? Dando conta de que criminosos teriam sequestrado a bebê, né? Tomando dos braços da mãe. A criança foi identificada como Ana Beatriz Silva de Oliveira. Imagens do carro foram divulgadas pela Polícia Civil para auxiliar nas investigações e ajudar na localização dos suspeitos e no resgate da vítima. Em nota, a Polícia Civil de Alagoas informou que a mãe aguardava o transporte escolar para levar o filho mais velho, de 5 anos, à escola quando foi abordada. Em depoimento, ela relatou que um dos sequestradores é um homem moreno com tatuagem no peito e a mulher tem cabelos loiros. O tio da bebê também prestou depoimento na delegacia de Novo Lino. A Secretaria de Estado da Segurança Pública montou uma força-tarefa com equipes da Polícia Civil e Militar, além do apoio da Polícia Rodoviária Federal, para intensificar as buscas na região. Então sai essa matéria, tá? No dia 11 de abril, e aí vocês ouviram, a mãe diz que criminosos tomaram, né, armados tomaram a bebê dos seus braços enquanto ela aguardava numa parada de ônibus. E aí tem uma segunda matéria também no site CNN Brasil, do dia 15 de abril. Essa matéria, ela dizia o seguinte, 4 dias após o sequestro, né, que a mãe relatou. Mãe de recém-nascida mudou versões sobre sequestro em Alagoas. Polícia Civil revelou que, ao todo, mãe apresentou 5 versões diferentes sobre o desaparecimento da filha. Em coletiva concedida na noite desta segunda-feira, isso foi no dia 14, de abril, a Polícia Civil de Alagoas afirmou que a mãe da recém-nascida, Ana Beatriz, deu diversas versões sobre o sequestro da criança. Na última sexta-feira, dia 11, a genitora teria afirmado que sua filha foi arrancada dos seus braços e levada por 4 pessoas dentro de um carro. Porém, os investigadores afirmam que essa versão não corresponde aos fatos. A inconsistência dos depoimentos da mãe teve um impacto significativo no progresso e no foco da investigação policial. Inicialmente, a polícia trabalhou com a versão da mulher de que a bebê Ana Beatriz foi sequestrada por 4 criminosos em um Corsa Classic preto, enquanto ela esperava o transporte escolar em uma parada de ônibus. Com base nessa informação, a polícia realizou diversas diligências, incluindo a busca pelo veículo descrito e a abordagem de um suspeito em Pernambuco, que dirigia um carro com características semelhantes. No entanto, esse suspeito foi liberado após comprovar sua inocência. Posteriormente, investigações e depoimentos de testemunhas contrariaram a versão inicial da mãe, indicando que ela não estava na beira da BR-101 com a criança no momento alegado. Olha só. Diante das inconsistências, a mulher apresentou novas versões dos fatos, incluindo uma de que teria dormido com o portão aberto e a criança teria sido levada, e outra de que teria sofrido abuso sexual e o rapto da criança seria uma vingança contra o marido. A Polícia Civil revelou que, ao todo, a mãe apresentou 5 versões diferentes sobre o desaparecimento da filha. Essa multiplicidade de relatos conflitantes demandou
que a polícia gastasse, abre aspas, toda a energia da polícia militar, da polícia civil, em verificar cada uma das situações, conforme informou o delegado responsável pelo caso. Cada nova versão precisou ser apurada, o que desviou o foco de outras possíveis linhas de investigação e tornou o trabalho policial mais lento e complexo. Apesar das inconsistências, a investigação mantém o objetivo principal de encontrar Ana Beatriz, apurando cada versão apresentada pela mãe na esperança de que alguma delas leve ao paradeiro da criança. A polícia ressalta que a situação é delicada, considerando a possibilidade de a mãe estar em estado de puerpério e necessitando de suporte psicológico. A investigação prossegue para encontrar Ana Beatriz e apurar os fatos em relação à mãe, sem tratá-la inicialmente como culpada ou inocente. Vocês entenderam aí que ela fez o relato, né? E depois começou a contar várias outras versões para a mesma história, né? Para o mesmo caso. Então a polícia começou a investigar cada uma dessas versões e foi vendo que algo não batia, né? Algo não estava correto ali. E aí vem uma outra matéria, também ainda nesse mesmo dia 15 de abril, também da CNN Brasil, que diz o seguinte: recém-nascida desaparecida em Alagoas pode estar morta, diz polícia. Durante entrevista coletiva concedida na noite desta segunda-feira, a Polícia Civil de Alagoas informou que uma das linhas de investigação do caso de desaparecimento de uma bebê recém-nascida é de que ela já esteja sem vida. Embora a polícia esteja considerando essa possibilidade, os trabalhos de investigações continuam. De acordo com o secretário de Segurança do Estado de Alagoas, Flávio Saraiva, a polícia ainda não tem certeza de que o pior aconteceu com a criança e trabalha com todas as informações disponíveis para encontrar um desfecho para o caso. A prioridade da polícia é encontrar o corpo de Ana Beatriz, recém-nascida, que desapareceu com 15 dias de vida. O delegado João Marcelo mencionou que todas as denúncias que chegam estão sendo verificadas, incluindo informações sobre crianças recém-nascidas em abrigos ou em outros estados. Eles também entraram em contato com aeroportos para verificar se alguma recém-nascida com as características de Ana Beatriz havia embarcado. Entretanto, nenhuma informação confirmou o paradeiro da criança. Diante das inconsistências nos depoimentos da mãe, a polícia mantém a esperança em encontrar Ana Beatriz com vida e apurar os fatos em relação à mãe. A Polícia Civil revelou que, ao todo, a mãe apresentou 5 versões, como eu já tinha falado para vocês na outra matéria, né? O delegado e secretário de Segurança Pública enfatizou que, enquanto o corpo da criança não for encontrado ou a criança não for achada, a polícia não tomará atitudes definitivas em relação à mãe e continuará a investigar cada versão na esperança de encontrar Ana Beatriz. E aí, amigos, tem uma próxima matéria e infelizmente é o que vocês já devem estar imaginando, né? No dia seguinte, no dia 16, sai a matéria com o seguinte título, né? Mãe confessa que matou bebê asfixiada com travesseiro. Menina estava desaparecida desde a última sexta-feira. Então, menos de uma semana ali, né? O caso
foi solucionado e com esse triste fim, né? Esse triste desfecho, né? A principal suspeita e mãe da bebê, Ana Beatriz, confessou que matou a própria filha asfixiada com um travesseiro. A informação foi revelada pela Polícia Civil de Alagoas durante coletiva realizada nesta terça-feira, dia 15. Então você vê que a polícia já estava ali investigando e achando tudo muito esquisito. Deu informações no dia 14, no dia 15 já fez outra coletiva falando sobre isso e essa matéria saiu no dia 16. Segundo o delegado responsável pelas investigações, a mulher mudou a versão dos fatos diversas vezes. Em um primeiro momento contou que teria dado a criança. Depois afirmou que a criança havia engasgado enquanto amamentava. Em outra e última versão, confessou que matou a bebê asfixiada com um travesseiro. A mulher foi presa em flagrante e uma audiência de custódia deve ser realizada ainda nesta quarta-feira. A mulher segue presa à disposição da justiça. E aí, amigos, é realmente muito triste, né? É um caso bem chocante. A bebê que tinha apenas 15 dias de vida. Tem mais uma matéria que diz como o corpo foi encontrado, né? É uma matéria também da CNN Brasil, tá? Diz o seguinte: bebê foi encontrada em armário com produtos de limpeza. Vídeo mostra o local em que o corpo foi encontrado. Cadáver foi encontrado na casa da família. O corpo da recém-nascida Ana Beatriz foi encontrado na casa da família nesta terça-feira, dia 15. O cadáver estava em um armário, próximo a produtos de limpeza. A informação foi confirmada pela Polícia Civil em uma coletiva realizada na tarde desta terça-feira. Um vídeo mostra o local em que o corpo foi encontrado. A principal suspeita e mãe da bebê confessou que matou a própria filha asfixiada com um travesseiro. A informação foi revelada pela Polícia Civil de Alagoas durante coletiva. Então, amigos, é isso, né? É um caso, como eu disse, muito triste, bem triste e chocante, né? Porque aqui nas matérias não fala sobre o que teria motivado. Eu não sei se a mãe estaria passando por alguma condição, né, que a gente sabe que existe aí, que mulheres acabam passando depois de dar à luz a um filho. Coisas que a gente sabe, psicológicas, que são muito sérias, né? Esse caso aconteceu lá em Alagoas, na cidade de Novo Lino, que fica ali a cerca de 100 quilômetros da capital. E o segundo caso, amigos, é o seguinte: a morte daquela estudante, né, lá da USP. E eu decidi trazer esse caso, ele foi muito noticiado aí, né? Mas eu decidi trazer esse caso porque é preciso que a gente fale sobre casos de violência contra a mulher, né? E aí, quando a gente fala isso, né, vem à sua mente o termo feminicídio, né? Muitas pessoas acreditam que o feminicídio só é tipificado com violência doméstica, mas não, é um assassinato de uma mulher. Como foi o assassinato dessa estudante, também é tipificado como feminicídio, né? Então eu trouxe esse caso para trazer o alerta de que é preciso falar sobre essas questões, né? E talvez seja possível tirar alguma lição sobre o que para as mulheres precisa ser dito, que elas precisam tomar muito mais cuidado, tomar várias medidas de precaução para que não tenham esse destino, né? Morrer porque são mulheres, estavam só e foram abordadas por um criminoso.
e acabaram tendo ali a sua vida encerrada dessa forma. Então eu trouxe esse caso porque eu sei que é algo que deve ser muito falado, algo que deve ser debatido, né, sobre questões de penas para esse tipo de crime, né, e também essa questão de como as mulheres podem se defender disso, se precaver disso, né, tomar ali providências para evitar isso, né. É triste a gente ter que falar disso nesse aspecto, né, não no aspecto de coibir o criminoso, né, o abusador, o assassino. E aí o caso, vocês devem saber, foi em São Paulo, né? E a Bruna Oliveira, ela ficou um período ali desaparecida. Ela tinha saído da casa do namorado e estava voltando para casa. E aí eu vou ler aqui para vocês a matéria, vai ficar mais fácil da gente entender tudo ali, como que ocorreu tudo, né? A matéria que eu tenho aqui é de 18 de abril, do G1 São Paulo, que diz o seguinte: corpo de estudante que desapareceu após sair da estação Itaquera é encontrado com marcas de agressão em São Paulo. Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, sumiu no domingo, dia 13. E esse também foi um caso no mês de abril. Ela sumiu no domingo, dia 13, após chegar à estação Itaquera, na Zona Leste. Não há informações sobre possíveis suspeitos ou causa da morte. O caso está sendo investigado. Essa matéria de 18 de abril, ela já tinha sumido e aí o corpo foi encontrado. Mas a gente vai entender como foi que tudo aconteceu, né? O corpo da estudante Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, que desapareceu no domingo, dia 13, após sair do metrô, foi encontrado com marcas de agressão nos fundos de um estacionamento na Zona Leste de São Paulo, na quinta-feira, dia 17. E ela tinha um filho, né, a Bruna. Segundo a família, Bruna passou o fim de semana na casa do namorado no Butantã, bairro localizado na zona oeste da capital paulista. Para voltar para casa no domingo à noite, a estudante pegou o metrô e se deslocou até a estação Corinthians Itaquera, na linha 3 vermelha, na zona leste. Quando chegou à estação, ela ligou para a mãe, informando que havia perdido o ônibus e que estava com pouca bateria no celular. A mãe, então, fez uma transferência de dinheiro para a filha voltar de carro de aplicativo. Bruna acessou o celular pela última vez, às 22h21, mas nunca chegou em casa. Os pais avisaram as autoridades sobre o desaparecimento na manhã seguinte. O corpo foi localizado somente na tarde de quinta-feira, na Avenida Miguel Inácio Cury, região da Vila Carmozina, também na Zona Leste, com marcas de agressão. Bruna estava apenas com roupas íntimas. A família compareceu ao IML nesta sexta e realizou o reconhecimento do corpo por meio das tatuagens da jovem. Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos ou a causa da morte. O caso está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP. E aí tem uma nota, abre aspas, as investigações estão em andamento visando o total esclarecimento dos fatos, fecha aspas. Foi um trecho, né, da nota da Secretaria da Segurança Pública. Então, foi o seguinte, ela veio da casa do namorado, isso no domingo, passou o fim de semana com ele, e ela some no domingo à noite, quando já retornava para casa. Isso foi num domingo, dia 13, e o corpo dela só foi encontrado na quinta-feira, no dia 17.
E aí tem uma outra matéria que saiu no dia seguinte. Essa primeira matéria que eu li é do dia 18, a outra também do G1 de São Paulo no dia 19. Que o título dessa matéria é o seguinte: quem era a estudante Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, encontrada morta na zona leste de São Paulo. A jovem Bruna Oliveira da Silva, que foi encontrada morta nos fundos de um estacionamento na zona leste de São Paulo na quinta-feira, fazia mestrado na USP em mudança social e participação política e era mãe de um menino de 7 anos. Bruna desapareceu no domingo após descer da estação Corinthians Itaquera. Ela chegou a ligar para a mãe informando que havia perdido o ônibus e que estava com pouca bateria no celular. Bruna acessou o celular pela última vez às 10h21 da noite, mas nunca chegou na sua residência. O corpo foi encontrado somente na quinta-feira, nos fundos desse estacionamento. Em entrevista à TV Globo, o pai de Bruna, Floresvaldo Araújo de Oliveira, disse que a filha amava ajudar o próximo e não via maldade nas pessoas. Abre aspas, que é o pai dela falando. Ela vivia no mundo da Alice no País das Maravilhas. Para ela, todo mundo era gente boa e ela era uma criança gigante. Não tinha maldade nenhuma e não fazia mal para ninguém. Todo cachorro ou gato que achava na rua, ela falava: pai, leva para casa, fecha aspas. Floresvaldo disse que a filha costumava sair de casa com pouca bateria no celular e acredita que ela tenha seguido a pé o trajeto da estação até a casa. E aí, outro trecho do que ele falou, abre aspas. Ela tinha o costume de sair para a rua com um pouquinho só de bateria no celular. Aí não carregava. Ela vivia no mundo dela. Aí acho que acabou a bateria e ela seguiu a pé. Mas do metrô Itaquera até a nossa casa a pé é uns 20 minutos. Só que era domingo e para ela ninguém tinha maldade, fecha aspas. Então ele está dando aqui uma noção do que pode ter ocorrido, né? Na hora de pedir um carro por aplicativo, o celular talvez já tivesse descarregado e aí ela não conseguiu pedir e decidiu ir dessa estação até em casa a pé mesmo, sozinha, né? E aí é claro que uma pessoa que, como o pai dela falou aqui, não tem maldade, a gente não pode julgar essa pessoa, né? É óbvio que uma mulher adulta deve tomar suas precauções, mas a gente, quando ele fala isso, a gente entende, né, o que ele quer dizer, né? Que era uma pessoa ali que talvez não tivesse, não pensasse isso, né, de outras pessoas, mas realmente no domingo à noite já, né, era bem tarde e ela decidiu ir a pé. E a gente não tinha que estar dizendo aqui, porque uma pessoa vai para casa a pé à noite, em pleno domingo, né? A gente deve questionar essa questão de você não conseguir andar na rua sem ter medo, né? O que a gente devia questionar mais era isso. Mas no mundo de hoje, realmente, é necessário que se tenha essa precaução, principalmente para as mulheres, né? É algo que eu tenho certeza que muitas mulheres temem, né? Mas a gente não pode julgar a Bruna por ter feito isso, né? A mãe de Bruna afirmou que a filha lutava em prol do feminismo e era contra a violência contra a mulher. Abre aspas, a mãe dela. Minha filha sempre lutou em prol do feminismo. Ela era muito contra a violência contra a mulher. Ela estudava isso e morreu exatamente como ela mais temia e como eu mais temia. E aí pergunto, por que não fui eu? A dor seria bem menor, fecha aspas, afirmou a TV Globo. Então, a gente não queira saber, né, cara? Não queira estar na pele de uma mãe que recebe uma notícia dessas, né? E aí tem mais um outro trecho aqui da mãe dela falando. Abre aspas.
Hoje eu estou enterrando a minha princesa, a minha melhor amiga, a pessoa que eu podia contar. Eu a perdi. Está indo metade de mim ou mais. Quando que vou sorrir de novo? Não sei. Tenho mais 2 filhos. Sei que eles precisam de mim, mas ela era a minha inspiração. Ela falava para mim: mãe, estuda e não dependa de ninguém. Estuda e trabalha. Tudo que consegui na minha vida foi ela me empurrando, apoiando. E agora, quem vai fazer isso? Desabafou a mãe de Bruna. E aí tem outro trecho aqui mais triste, mais comovente ainda. A mãe fala o seguinte, abre aspas: tenho mais 2 filhos, mas ela é a minha primogênita, minha princesa. E acabou. Minha filha tão inteligente, tão feliz, tão cheia de sonhos. Acabou. Mataram a minha filha, uma pessoa cheia de amor, mãe de um menino de 7 anos. Eles tiraram a mãe de um menino de 7 anos. Fecha aspas. E aí ela fala, sobre a distância, do local e tal. Segundo Simone, a distância entre o metrô e a casa da filha é de mais ou menos 10 minutos a pé, ou 5 minutos de carro. Como já estava tarde, ela combinou que iria pegar um carro por aplicativo, após receber uma transferência via Pix da família. No entanto, Bruna nunca voltou para casa. A mãe ainda diz o seguinte, abre aspas: eu falei com ela às 22h20. O último contato de visualização que ela tem no celular é às 22h30. A pessoa que pegou ela pegou em menos de 5 minutos, depois que falei com a minha filha. Fecha aspas. O pai de Bruna ainda contou que desistiu de trabalhar para ficar com o neto e esperar a filha chegar. Ele acabou dormindo e percebeu que a filha não havia retornado para casa no dia seguinte. Então, a família registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento e deu início às buscas pela estudante. Somente na tarde de quinta-feira, o corpo de Bruna foi encontrado com marcas de agressão num estacionamento na Avenida Miguel Inácio Cury, região da Vila Carmozina. Bruna estava apenas com roupas íntimas. A família compareceu ao Instituto Médico Legal na sexta e realizou o reconhecimento do corpo. Segundo a mãe de Bruna, o atual namorado e o ex-marido dela prestaram depoimento no DHPP. E aí tem uma outra matéria, amigos, do dia 20, que foi o seguinte, a chamada, também do G1. Câmeras mostram estudante da USP saindo de terminal antes de ser morta em São Paulo. Câmeras de segurança registraram a estudante Bruna Oliveira da Silva saindo do terminal metrô Itaquera, na zona leste de São Paulo, poucos minutos antes de desaparecer no último domingo, dia 13 de abril. As imagens foram obtidas com exclusividade. E aí, amigos, no vídeo é o seguinte, é possível você ver ela saindo, uma câmera como se fosse assim, pegando bem a saída, de onde a pessoa passa para sair do local, e uma outra câmera mostra um local onde ela também deveria ter passado, mas essa câmera já não pega ela passando por ali, ou seja, ela sai da estação lá, do metrô, e no caminho para casa deveria ter passado em outro local que também tem câmera, mas ela não passa, a imagem dela não é captada nessa câmera, ou seja, ela foi pega antes disso, Dias depois, foi encontrado, considerado suspeito de ser
o autor do crime contra a Bruna. E aqui essa matéria é do dia 22 do site da band.com.br. E diz o seguinte: suspeito de assassinar Bruno Oliveira é identificado. Homem é conhecido como Cachorrão. Vizinhos afirmaram que ele mudou o comportamento após o crime e aparentava estar com pressa de fugir do local. A Polícia Civil de São Paulo identificou o assassino de Bruno Oliveira, de 28 anos, encontrada morta em uma região de mata em Itaquera, na zona leste de São Paulo. De acordo com informações obtidas pelo repórter Lucas Martins, a polícia conseguiu chegar até a casa dele, também na região de Itaquera. Questionados pelos policiais, os vizinhos afirmaram que o homem mudou o comportamento após o crime. Novas imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem aparece perto da jovem. Ele a aborda e, em seguida, os dois desaparecem da cena. Olha isso. Isso aqui já é uma outra câmera que a polícia conseguiu obter e verificar essa abordagem desse cara com a Bruna. Para a polícia, o criminoso que arrebatou e assassinou Bruno Oliveira, de 28 anos, é meticuloso e conhece muito bem a região onde o corpo da jovem foi deixado. A estudante foi encontrada sem vida no meio de uma pequena área de mata, dentro de uma espécie de estacionamento abandonado. As investigações que estão sendo feitas pelo DHPP apontam que o suspeito sabia os pontos próximos a este local, em que não existem câmeras de segurança. Foi dentro de uma trilha que fica em um estacionamento que está fechado, na região da zona leste de São Paulo, que o corpo de Bruna foi localizado. A perícia já retornou algumas vezes para o local para procurar vestígios e também para estudar possíveis rotas de fuga que tenham sido usadas pelo criminoso, já que na saída principal deste local, onde teria uma câmera de segurança, ele não aparece nas imagens, de acordo com as investigações. Câmeras de segurança que ficam bem na saída da estação Itaquera flagraram as últimas imagens de Bruna com vida. E aí o que ocorreu, amigos? Esse cara, que a polícia identificou como principal suspeito, ele foi morto. É uma matéria do UOL do dia 24 de abril que diz o seguinte: suspeito de matar estudante da USP é encontrado morto em São Paulo. O principal suspeito de matar a estudante da USP, Bruno Oliveira da Silva, foi encontrado morto na noite de ontem. O corpo de Esteliano José Madureira, de 43 anos, foi encontrado na Avenida Morumbi, informou a Secretaria de Segurança Pública. Ele estava a pouco mais de 30 quilômetros da região do terminal de ônibus de Itaquera, onde aconteceu o assassinato de Bruna. Horas antes, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele e apreendeu diversos objetos. O material foi encaminhado para a perícia. Esteliano era considerado foragido. A justiça decretou na noite de ontem a prisão temporária dele por 30 dias. E aí, em outra matéria também do UOL, eles falam o seguinte, que esse cara, que era o principal suspeito, pode ter sido morto pelo Tribunal do Crime. Que é exatamente isso que fala aqui o título da matéria. Suspeito de matar aluna da USP pode ter sido morto por Tribunal do Crime. Essa matéria também do dia 24 de abril, que diz o seguinte:
A Polícia Civil de São Paulo investiga se o suspeito de matar a estudante da USP, Bruna Oliveira da Silva, foi vítima do Tribunal do Crime. A informação foi divulgada pela corporação na manhã de hoje. Esteliano José Madureira foi encontrado morto com sinais de tortura. O corpo dele, identificado apenas na manhã de hoje, tinha mais de 10 perfurações no tórax, cintura, costas, nuca e região anal, provavelmente provocadas por faca. Ele também estava com as pernas amarradas por um pano. Nenhuma hipótese sobre a morte do suspeito está descartada, mas a principal linha de investigação da polícia é de que ele foi assassinado por criminosos. Abre aspas. A gente acredita que ele tenha sido vítima desse tribunal do crime, principalmente pela forma como o corpo foi encontrado e desovado naquele local, afirmou o delegado Rogério Tomás, do DHPP. Polícia apura se esse suspeito foi morto na terça-feira, dia 22, já que teria sido levado de sua casa até Paraisópolis, na Zona Sul. Informações preliminares dão conta de que ele teria sido arrebatado na região que ele morava, na comunidade da Prainha, na Zona Leste, levado primeiro para outra comunidade, que deve ser a Coab José Bonifácio, e depois levado para o interior de Paraisópolis, afirmou o delegado Tomás. Ainda segundo o delegado, o crime será investigado e a polícia já trabalha para localizar câmeras de segurança perto de onde o corpo dele foi encontrado, na Avenida Morumbi, na zona sul de São Paulo. O local fica a pouco mais de 30 quilômetros da região do terminal de ônibus do metrô de Itaquera, na zona leste, onde aconteceu o assassinato de Bruna. Abre aspas. Não vamos tolerar a existência de um estado paralelo, fecha aspas, afirmou o delegado Rogério Tomás. Suspeito morava em uma comunidade a 300 metros de onde o corpo da jovem foi encontrado. Segundo a polícia, ele era usuário de drogas e conhecido na região como mineiro. Esteliano mudou o comportamento após matar Bruna, de acordo com a investigação. Os moradores que viviam na mesma comunidade que ele, também em Itaquera, contaram à polícia que o homem aparentava estar nervoso, trocou de roupa, algo que não costumava fazer, e fez a barba. Polícia encontrou casa do suspeito. No local, o delegado Tomás ressaltou que nada de relevante foi encontrado para a investigação. Abre aspas. A única coisa que encontramos foi um RG de uma mulher, produto do furto de um veículo em dia de jogo no estádio do Corinthians, disse o delegado. Segundo a polícia, é falsa a informação de que foram encontradas peças íntimas na residência. Esteliano era considerado foragido. A justiça havia decretado na noite de ontem a prisão temporária dele por 30 dias. E aí, amigos, eu vou encerrar por aqui e dizendo o seguinte: ela volta da casa do namorado e decide voltar a pé quando sai da estação, né? Nesse trajeto da estação para a casa dela é que em algum momento ela foi abordada, possivelmente por esse cara que era um usuário de drogas conhecido ali da região, de nome Esteliano e conhecido como Mineiro. A polícia encontrou câmeras, né, que filmaram ele perto da Bruna e ele abordando a Bruna. Então, por conta disso e pelo relato dos moradores que o conheciam, de que ele estava diferente, né, o seu jeito, né, a sua atitude, ele estava
diferente, inclusive trocou de roupa, coisa que os moradores diziam que ele não fazia, além de ter feito a barba depois de muito tempo. Então, várias coisas foram dando ali indícios de que poderia se tratar dele realmente. E quando foi decretada a prisão temporária dele, no dia seguinte ele foi pego, foi morto, né? E a morte dele ali foi com tortura, né? Ele foi encontrado com vários golpes de faca em várias regiões do corpo. Mas o grande X desse caso, né, é a violência contra a mulher. Então, eu trouxe esse caso para vocês, mesmo tendo sido muito divulgado aí na televisão, para que isso realmente sirva como um exemplo de que a gente deve falar muito dessa questão e como um alerta de que, infelizmente, hoje a mulher tem que tomar toda e qualquer precaução na volta para casa ou na hora de sair, na hora de voltar, principalmente à noite, né? Então é isso, amigos. Esse é o episódio de hoje aqui no Crimecast e queria que vocês refletissem sobre isso e daqui a alguns dias eu volto com mais um episódio aqui no Crimecast.